O anjo como mestre interior. Jean-Yves Leloup. Parte 1. O mestre. Capítulo: A escuta do mestre. Ter fé não é acreditar sem provas, é confiar sem reservas. Quem é o meu mestre? Quem orienta os meus desejos e pensamentos? Quem tem autoridade sobre mim? Isso não quer dizer apenas quem me domina, mas quem me autoriza a ser eu mesmo. Há 4 tipos de mestre. Primeiro, o mestre essencial. Segundo, o mestre encarnado. Terceiro, o mestre não encarnado ou invisível. Quarto, o mestre interior. Mas não há senão um mestre que é a vida, o que vive, o vivente. É por esta razão que Jesus diz: não chameis mestre a ninguém, só um é mestre. Só um nos dá a vida, a inteligência, a capacidade de amar. No entanto, esse mestre essencial, na sua bondade, pode revestir-se para nós de uma forma encarnada. A função desse mestre encarnado, ou mestre exterior, será a de despertar em nós o mestre interior, ou seja, a capacidade de escuta ou de atenção, que sempre está em ligação e em contato com o mestre essencial. Esse mestre encarnado pode ser uma pessoa humana que pertence a uma determinada tradição. A relação que temos com essa pessoa desperta em nós uma nova consciência e põe-nos em ligação com a própria fonte da vida. A grandeza de um mestre encarnado é o seu apagamento. Ele não faz discípulos para si próprio. Ele faz com que deixemos de ser vítimas da vida e passemos a ser discípulos da vida. Devemos nos lembrar que um animal ou uma árvore podem ser um mestre encarnado. Por vezes, são as árvores que nos devolvem o bom senso, enraizadas na matéria e erguidas em direção à luz. Para alguns, é a natureza que nos fala, que nos ensina, que manifesta o próprio dom da vida. Há também o mestre não encarnado, que para alguns poderá ser um antepassado, um espírito, uma entidade, como se costuma dizer. Nestes casos, será fácil de perceber que é preciso haver certo discernimento. Hoje em dia, está na moda aquilo que chamamos de canalização. Mas quem fala por intermédio dessas pessoas? Será que é a expressão do seu inconsciente pessoal, transgeracional ou coletivo? Ou serão ainda outras dimensões do ser que se manifestam? Nesses casos, devemos ficar à escuta e não receber toda e qualquer palavra que venha do invisível, como se fosse revelação do absoluto. A vida nunca nos fala diretamente. Ela passa sempre através de um ser relativo, de uma linguagem, de uma cultura, e é importante saber distinguir as coisas. Dar a Deus aquilo que é de Deus e a quem canaliza aquilo que lhe pertence. Nessas situações, a abordagem transdisciplinar pode nos ajudar a discernir. Nossa atitude geralmente é ou o fascínio ou o desprezo. Alguns ficam fascinados com essas vozes que vêm do além e outros rejeitam-nas completamente, dizendo que não passam de fantasias ou delírios. A nossa atitude não deveria ser nem o desprezo nem o fascínio, mas a observação e o discernimento. Às vezes, através de uma pessoa psiquicamente frágil, pode-nos ser transmitida uma palavra de verdade que não depende do seu estado psíquico. Quais são, então, as inspirações que nos são propostas? Também devemos levar esta mesma questão a propósito dos textos sagrados. Será que é mesmo Deus quem nos fala através do Corão ou da Bíblia? De onde vêm as diferentes contradições? Qual é a influência da época, da cultura de um povo? Apesar desses condicionamentos, a inspiração pode vir de mais longe, de um lugar mais profundo. O papel de um texto sagrado é o de despertar em nós essa qualidade de escuta e consciência que nos mantém ligados ao Mestre essencial, à fonte de tudo aquilo que vive e respira. Entre os mestres não encarnados, há ainda aqueles que podemos chamar de anjos, que são certo nível de consciência que nos põe em relação com a própria fonte do ser. Os anjos apresentam-se sempre como servidores. Como os verdadeiros mestres,
eles não nos mantêm na sua dependência. Eles nos ligam à própria fonte da vida, despertam em nós o mestre interior. A verdadeira chave é o mestre interior, ou seja, essa qualidade de escuta e de atenção que nos permite a cada momento, sejam quais forem as circunstâncias de nossa vida, a permanecer em conexão com o mestre essencial. Os mestres encarnados ou não encarnados são os auxiliares da vida, para que em certas circunstâncias da vida nós nos recoloquemos no nosso eixo, nós regressemos ao nosso centro, para que restabeleça em nós a ligação entre o nosso ser existencial e o nosso ser essencial. Para que isso aconteça, devemos aprofundar nossos cálices. O que há no fundo do cálice do nosso ventre? Qual é a vida que aí vive? Será uma vida mortal ou uma vida eterna? O que há no cálice do nosso coração? Será um amor dependente das relações que nos envolvem ou uma qualidade de amor incondicional? E no fundo do cálice da nossa cabeça? Alguns lampejos de compreensão ou uma clara luz? O que existe no mais fundo de nós próprios? Temos de penetrar profundamente no cálice, pois é aí que vamos encontrar os nossos diferentes mestres. Uma das maneiras de se fazer isso é meditando. No primeiro nível, o que encontramos é o eu ou ego, o eu consciente com a sua razão e capacidade de análise. Para muitos, a razão é a mestra. Seguem-na e observam o encadeamento das causas e dos efeitos. Ela não é má, só que, em certas ocasiões, descobrimos que há espaços em nós que a razão desconhece, o não consciente, o inconsciente pessoal. Algumas vezes, o que eu faço escapa à minha consciência, ao controle da razão. As minhas reações acabam por ser aquelas que estão relacionadas com o que vivi na infância. São realidades que hoje em dia conhecemos muito melhor. Não existe apenas o eu consciente, mas há também o eu inconsciente. Às vezes, esse inconsciente é o nosso mestre. Isso significa que o mestre é o nosso passado. Em tais casos, há certo número de mecanismos de repetição. Repetimos aquilo que não foi vivido satisfatoriamente, ou que foi vivido de forma incompleta. Quem é o meu mestre? Nem sempre sou eu, o meu eu mais consciente. Muitas vezes é também o meu inconsciente pessoal. Sou filho do meu pai e da minha mãe e de todas as alegrias e problemas que podem ter existido entre eles. De certo modo, sou o filho e o discípulo desse passado. Talvez fosse bom libertar-nos desse mestre, pois ele nos mantém prisioneiros da repetição. Continuando a aprofundar o cálice, descobrimos um novo nível de realidade que podemos chamar o inconsciente transgeracional. Não somos apenas filhos de nossos pais, mas de toda a linhagem que os antecede. Por vezes, aquilo que acontece em nossas vidas não está ligado ao inconsciente pessoal, mas vem de muito mais longe. Do mesmo modo, como devemos aceitar os pais que temos, e isso nem sempre é fácil, trata-se também de aceitar a linhagem à qual pertencemos. Tudo aquilo que não foi aceito não pode ser transformado, não pode ser ultrapassado. Nas tradições antigas, insistia-se muito nesse aspecto do respeito pelos antepassados. Às vezes, o nosso mestre pode ser um antepassado, um espírito que pertence à nossa família e que pode nos guiar e falar interiormente. Nesse caso, mais uma vez, a verdadeira questão é vermos se tal espírito nos mantém dependentes dele ou se nos liga à própria fonte do ser. Será que é um servidor da nossa evolução ou é algo que nos impede de avançar? Devemos usar nosso discernimento quando nos colocamos à escuta da voz dos antepassados. É importante que aceitemos pertencer a uma linhagem, a uma família. No entanto, a herança nem sempre é fácil. Como podemos aceitá-la sem sermos apenas herdeiros? Saber que existe também a nossa parte de criatividade. Para que isso se dê, pode ser necessário apelar para uma outra dimensão da nossa existência que não tenha sido completamente determinada pela nossa infância e pela herança que recebemos do código genético.
Temos, portanto, de escavar mais fundo e descobrir o inconsciente coletivo. O nosso pertencimento não apenas a uma família, mas também a um povo, a uma cultura, a uma civilização, como todos os seus registros simbólicos e seus valores. O que tem valor em determinada cultura pode não ter o mesmo valor em outra. Por exemplo, a forma de acompanhar as pessoas na fase terminal da vida depende muitas vezes do nosso inconsciente cultural e coletivo. Quando uma cultura diz, enquanto houver vida há esperança, uma outra dirá, enquanto houver vida haverá sofrimento, ou enquanto houver vida haverá ilusão. Todas as afirmações são verdadeiras, mas a ênfase dada é diferente. O inconsciente coletivo é também o mundo dos arquétipos, das grandes imagens que nos habitam, as imagens de Deus, do cosmos, as imagens do homem, da mulher e do casal. Tudo isso constitui uma herança que modela de dentro para fora a nossa consciência. Por vezes, nas nossas meditações, entramos em contato com este consciente coletivo, como nos nossos sonhos, e podemos ser guiados a partir daí. Os grandes líderes carismáticos muitas vezes falam ao inconsciente coletivo das pessoas a quem se dirigem. Quando ouvimos, por exemplo, as coisas que Hitler dizia, vemos que, sob o ponto de vista da razão, essas coisas não fazem nenhum sentido. No entanto, homens e mulheres inteligentes, um povo inteiro, acabaram seguindo, pois ele conseguia manipular as grandes imagens que existem dentro de cada um de nós, ou seja, mitos que fazem com que as pessoas, ao ouvirem essas palavras, inconscientemente se submetam, fazendo exatamente o contrário daquilo que fariam de uma maneira consciente. Esse inconsciente coletivo também tem um papel importante nos fenômenos chamados de conversão. Conheço um caso ocorrido no mosteiro tibetano na França, onde algumas pessoas foram buscar refúgio no Buda, rejeitando completamente a tradição cristã na qual tinham vivido. Uma delas me dizia: é curioso porque durante a noite o que me parece não são as divindades benfazejas ou malfazejas da tradição tibetana, mas são representações que pertencem à civilização cristã. Esse exemplo nos alerta para o fato de que é possível mudar de religião, mas não de inconsciente. O nosso inconsciente mantém-se ligado a uma determinada tradição, a uma determinada cultura. Isso não significa que o cristianismo e o budismo se excluam um ao outro. Pelo contrário, um budista pode ser muito aberto ao cristianismo ou um cristão pode ter grande interesse pelo budismo e até serem enriquecidos pela cultura um do outro. Mas, em se tratando do inconsciente, devemos aceitar a civilização a qual pertencemos. Quem é o meu mestre? Não é apenas uma presença que pertence ao meu inconsciente transgeracional, mas pode também ser uma imagem ou um arquétipo que pertence ao inconsciente coletivo. Com relação aos textos sagrados, devemos interrogar-nos se é Deus quem fala através deles ou se é o inconsciente coletivo que se expressa. Há textos que são dirigidos a um determinado povo em particular, que talvez não se dirijam a outros povos. Gostaria de mencionar algumas passagens do Corão, pois, perante algumas passagens, é indispensável fazer a pergunta: será Deus quem está falando? Em uma das suratas está escrito que Deus manda o homem bater na sua mulher e fechá-la no armário se ela resistir. Será que é mesmo Deus quem fala ou será que é o inconsciente pessoal? O inconsciente de Maomé, que é um filho órfão que teve algumas relações difíceis com mulheres, ou será o inconsciente coletivo quem fala? Para um muçulmano é evidente que essas são palavras de Deus. É necessário ver as consequências que isso poderá ter. Cito um exemplo do Corão, mas poderia também citar o exemplo de certas passagens da Bíblia que serviram para justificar todos os tipos de inquisição. Portanto, quando estivermos diante de um texto do qual se diga que não é palavra humana, é necessário lembrar-nos que é sempre uma palavra humana, pois ele sempre passa através de um canal humano e, mesmo que esse canal seja muito puro, ele deixa sempre a sua marca sobre essa inspiração que veio de mais longe. Quando ouvimos vozes ou quando ouvimos pessoas que canalizam e que pertencem a esta ou aquela tradição e que estão
Na origem do recebimento de textos ditos sagrados, é importante não esquecer que tudo o que sabemos do absoluto é sempre através de um ser relativo que nos fala, e esta é sempre uma maneira relativa de falar do absoluto. Esta realidade deveria nos libertar de todo tipo de idolatria, de uma doutrina, de uma pessoa ou de um texto sagrado, porque através desse texto sagrado é de fato Deus quem nos fala, mas por intermédio dos limites da pessoa que nos transmite essa palavra.